Você já pensou em pular essa figura aqui do Guyton quando você chegou nela e estava lá estudando fisiologia cardíaca? A princípio ela pode ser um pouco difícil de a gente entender, mas nesse vídeo eu vou mostrar certinho a sequência dessa figura, explicar sobre essa contração e relaxamento isovolumétrico, e eu tenho certeza que até o final da aula você vai entender de verdade o que essa figura representa. Então, se você está interessado, pegue lá um café e fique comigo até o final do vídeo. Lá na última aula, que se você ainda não viu, eu recomendo que você veja, a aula está aparecendo aqui em cima agora e também está ali na descrição do vídeo, a gente falou sobre as fases do ciclo cardíaco, sobre a sístole, sobre a diástole e o que acontece no coração com as pressões. Pressão no átrio, pressão no ventrículo, também atividade elétrica, volume e outras coisas que você pode ver lá conferindo no vídeo. Então, se você já entendeu o vídeo passado, agora a gente vai aprofundar mais e discutir essa figura aqui, que é chamado de diagrama de volume e pressão. É muito comum quando a gente está estudando no começo, a gente vê essa figura, lê uma vez, não entende, pula, pensa, essa figura deixa para lá, não vou estudar ela não. Mas eu vou mostrar para vocês que ela é uma figura bem importante e é importante que a gente entenda, beleza? Então, se você já viu a aula de ciclo cardíaco sobre as variações de pressão, vamos assistir aqui essa aula agora. Mas também se você não viu e se garante ou quer assistir e descobrir no meio se você vai entender, seja bem-vindo também. Bom, vamos lá. O que essa figura representa? Aqui no eixo X, a gente tem a variação de volume do ventrículo esquerdo, tá? A gente vai trabalhar aqui com o ventrículo esquerdo, que é a parte ali do coração que vai ejetar o sangue para todo o nosso tecido periférico. Então a gente vê que a gente tem essa variação de volume, que vai aqui desde 50 ml a mais ou menos 130 ml, tudo bem? Aqui no eixo X. E aqui no eixo Y a gente tem a pressão do ventrículo esquerdo em milímetros de mercúrio, tudo bem? Então por isso que é um diagrama de volume e pressão. Aqui a gente tem o volume em ml e aqui a gente tem a pressão em milímetros de mercúrio, beleza? Então vamos começar aqui no ponto A. A gente tem 4 fases aqui. Fase A, B, C e D. Ou fase 1, 2, 3 e 4, como você quiser chamar. O que acontece aqui? Quando a gente está nessa parte, é quando a gente está no volume sistólico final. Ou seja, é no final da sístole. Lembrando que a sístole é contração do coração. Na sístole, o coração contrai e na diástole, o coração relaxa. Então, se aqui é no final da sístole, é a hora que saiu todo o volume de sangue que tinha que sair. Porque naquele ponto é a hora que ele vai começar a relaxar de novo e começar a receber o volume de sangue. Que é o que a gente vê aqui, ó. Nesse ponto, no final aqui da sístole, quando a gente tem um volume sistólico final, ali dentro do ventrículo a gente tem uma pressão muito baixa, tá? Uma pressão aqui bem baixa e um volume de mais ou menos 50 ml. E aí o que vai acontecer aqui? Entre o período do volume sistólico final até o ponto B, que é o volume diastólico final, a gente tem então a diástole. E o que acontece na diástole? Ocorre o preenchimento do ventrículo com o sangue, correto? E por que acontece esse diagrama aqui? Com uma pressão baixa, um volume que era de 50, ocorre o período de enchimento, então a diástole, até o ponto B, onde é o final da diástole, correto? E aí então a gente tem um volume ali de mais ou menos 120 ml de sangue dentro do ventrículo esquerdo, tudo bem? Então, a gente aumenta o volume, mas a gente mantém essa pressão aqui basicamente a mesma, porque está chegando sangue, mas o coração está dilatando também. Então, tanto o volume quanto o conteúdo aqui eles estão aumentando junto, eu não tenho tanta mudança de pressão. Então, entre o ponto A e o ponto B, a gente tem o período de preenchimento, tudo bem? Aumentei o volume do meu ventrículo sem aumentar a pressão. E aí, o que acontece aqui no ponto B?
quando a gente tem um volume diastólico final, que é aquele maior volume de sangue que eu tenho dentro do meu coração antes de ele realizar a contração e fazer a ejeção. Ele vai fechar a válvula mitral, certo? Então a válvula atrioventricular aqui, para não voltar sangue para os átrios, e o ventrículo vai contrair, tudo bem? Só que a gente tem aqui, primeiro, um período de contração isovolumétrica. O que significa uma contração isovolumétrica? O ventrículo ele relaxou e está ali com o volume diastólico final. E aí ele vai contrair, só que a primeiro momento ele contrai, só que ele não vai ejetar direto. Ele precisa contrair e aí ele vai fazendo força e aumentando a pressão que tem lá dentro até chegar um momento que ele vai abrir a válvula aórtica. E aí vai ter ejeção de sangue, que é o que está mostrando aqui, ó. Na contração isovolumétrica, eu tenho um aumento da pressão, ó. Então a pressão sobe bastante, porque o meu ventrículo está contraindo, mas não tem mudança nenhuma de volume, porque ele está contraindo, está aumentando a pressão, mas o volume ainda não saiu porque eu ainda não abri a válvula. Até o ponto que ele chega aqui em quase 80 milímetros de mercúrio de pressão, que é quando realmente ocorre a abertura da válvula aórtica, que é o ponto C, tudo bem? Então, recapitulando no ponto A, é a hora que ele tem pouco sangue, que ele terminou a sístole. Aí do A para o B ele vai encher, então ele aumenta aqui o volume, mas a pressão quase não muda, tudo bem? Porque ele está aumentando o volume e está enchendo de sangue. Aí eu fecho a válvula mitral para não voltar sangue para o átrio e contraio. E aí eu tenho uma contração isovolumétrica, porque primeiro ele contrai e ainda não abriu a válvula. Então a pressão sobe bastante. Na hora que vai abrir a válvula aórtica, a gente tem o período de ejeção, que é o ponto C para o D. E aí por que a gente faz essa curva para trás? Porque se a gente for olhar aqui na pressão, né, quando tem essa abertura que o ventrículo está contraindo, vai aumentando a pressão, aumentando, até que a gente chega num ponto aqui, mais ou menos 120 milímetros de mercúrio, onde já saiu todo o sangue e aí a pressão começa a voltar de novo, a pressão começa a cair, tudo bem? Então, ó, ela saiu de mais ou menos 80, chegou lá num pico de 120 e depois a pressão começa a cair de novo porque o volume já está diminuindo muito, tudo bem? Então, por isso que a gente tem esse aumento grandão e aí ele vai começar a cair. E se a gente olhar para o volume vai fazer o inverso. Se aqui o coração estava cheio de sangue e ele contraiu, abriu e começou a ejetar, nesse período de ejeção, você vê que ele está fazendo a curva para trás. Então, aqui ele tinha 120 ml e aí eu vou esvaziando o meu ventrículo até chegar em mais ou menos 50 ml. Então, eu tinha 120 aqui, no meu período de ejeção, eu soltei uma quantidade e eu volto para 50 ml, que foi lá o meu valor basal, onde eu comecei tudo, né? E aí a gente tem aqui o relaxamento isovolumétrico também. Então, eu tenho aqui o fechamento da minha válvula aórtica, que é para não voltar sangue para o ventrículo, correto? O meu ventrículo ele vai relaxar, primeiro ele vai fazer como se fosse um vácuo. Então ele vai relaxar, só que a princípio ele ainda não vai receber o volume de sangue. Então, porque a válvula mitral ainda está fechada, a atrioventricular. Então, meu ventrículo ele relaxa, só que ele ainda está relaxando sem mudar de tamanho, porque ele está criando um vácuo lá dentro, a pressão cai rápido, né, como a gente vê aqui. E aí na hora que a pressão cai bastante, abre a mitral, que é a atrioventricular. E aí a gente consegue começar esse ciclo de novo e encher o ventrículo de sangue. Então aí a gente vai fazer toda essa volta de novo. Então, ponto A, né, a gente começa a preencher o ventrículo com sangue, aí o ventrículo contrai, só que ele ainda não abriu a válvula, então ele contrai de uma forma isovolumétrica, então ele contrai sem mudança de volume, aí até a hora que ele atinge a pressão suficiente para abrir a válvula aórtica, tem o período de ejeção, fecha a válvula aórtica para não voltar sangue e ele relaxa e a gente faz todo esse ciclo aqui. E aí algumas observações que a gente tem que fazer. Vocês veem aqui que a gente tem o volume de ejeção, correto? Então se a gente tinha 5 ml com o coração relaxado, lá no final do relaxamento, onde tem a maior distensão, ele tinha 120.
E aí a hora que ele contrai e ele volta para 50, significa que a gente está com um volume de ejeção de mais ou menos 70 ml, tudo bem? Quando a gente contrai o coração, não é que sai todo o sangue que tinha dentro do ventrículo, sai uma parte do sangue que tinha no ventrículo, que é o volume de ejeção. E se a gente for pensar em fração, essa é a fração de ejeção. O quanto de sangue em porcentagem que sai do meu coração na sístole comparado com o todo que eu tinha lá no final da minha diástole, quando eu tinha o maior volume de sangue possível. A gente tem volumes de ejeção, mais ou menos, uma pessoa ali saudável, em repouso, de 60%, de 60% para mais, é um volume de ejeção adequado. Se uma pessoa tem insuficiência cardíaca, a fração de ejeção ela pode diminuir bastante, porque o coração não tem força o suficiente para contrair e mandar um volume grande para fora. Então essa fração acaba sendo mais baixa. E aí outra coisa muito interessante é que esse gráfico ele pode mostrar o trabalho cardíaco, porque se a gente for pegar essas curvas e fazer um preenchimento, a gente tem uma área, e nessa área aqui a gente pode calcular um valor que reflete o trabalho do coração. Se a gente fizer um exercício, aumentar o trabalho do coração, essa área aqui vai aumentar, principalmente para a direita e para cima, porque a gente vai ter cada vez mais volume do meu coração, então essa seta, né, ela vai ser deslocada para a direita, porque ao invés de 120 eu vou chegar em 130, 140, eu vou aumentar o meu volume aqui e também vou aumentar a minha pressão. Então essa seta aqui de cima, do período de ejeção, ela vai se deslocar para cima. Então eu vou ter uma área muito maior que mostra que o trabalho do meu coração é maior. Então por isso que a gente pode avaliar o trabalho do coração fazendo essas curvas. A gente faz a curva, aqui o diagrama, né, de volume e pressão, pinta a área aqui no meio e a gente tem um dado sobre o trabalho cardíaco. Se essa área for menor, o coração está desempenhando um trabalho menor. Se essa área for maior, o trabalho é maior. Esse vídeo te ajudou? Então me ajude também compartilhando com seus amigos que possam se interessar por esse assunto. Assim você me ajuda na divulgação e permite que eu consiga continuar gravando vídeos gratuitos aqui para o YouTube. Também se inscreva no canal e deixe um like para o algoritmo do YouTube saber que você gostou e também me recomendar para mais pessoas. Então, eu te vejo no próximo vídeo e até mais.